E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Graças a Deus daqui eu estou muito bem. E hoje nós vamos falar de um assunto, assim, um dos assuntos mais cabeludos, mais polêmicos da língua inglesa, que é o Present Perfect. Eu acredito que nessa aula você vai sair daqui entendendo, sabendo como montar, sabendo como produzir, entendendo a função. E se você mesmo assim não entender, deixa aqui nos comentários que eu vou explicar, eu vou te ajudar com o que você precisar. Inicialmente, para que usamos o Present Perfect? O Present Perfect é usado para falar sobre eventos que ocorreram em um tempo indefinido no passado, propositalmente ou por desconhecimento, cujas consequências podem durar até agora ou não. Já viu quando você quer falar de alguma coisa que você viu, mas que você não sabe quando exatamente aconteceu? Por exemplo, digamos que você está passando na rua da sua casa e você vê um carro batido. Você sabe que uma batida aconteceu, mas você não sabe quando foi, você não estava lá quando aconteceu. Então você usa o Present Perfect para esse tipo de situação, porque você não tem como saber quando aconteceu, certo? Uma outra forma de usar é, por exemplo, quando você quer falar de alguma coisa que você fez, mas não é importante dizer o tempo, e sim a ação, o que aconteceu. Por exemplo, eu fui ao mercado e comprei legumes lá e estava tudo muito barato. Tem como dizer exatamente que horas você foi no mercado, você fez as compras e você viu que o legume estava barato? Nem é importante saber quando foi. E sim é importante você saber o que você fez, não é? Porque a informação que você quer dar é que você foi ao mercado, fez as compras e notou que os legumes estavam baratos. Então, para esse tipo de coisa que você quer falar o Present Perfect. Entendeu? No inglês existem vários tipos de passado, mas os dois principais são o Simple Past e o Present Perfect. Vamos falar hoje do Present Perfect e tem uma aula no meu canal explicando sobre o Simple Past, caso você tenha um interesse em saber também sobre este outro tipo de passado, essa outra estrutura de passado. I have lived here for a long time. Eu morei aqui por muito tempo. Quando você começou a morar? Não sei, não me lembro. Quando você parou de morar? Também não sei. A única informação importante é que eu morei aqui por muito tempo, então conheço bem este bairro, conheço esse lugar. Então, ó, I have lived here for a long time. Essa é a ideia principal, de que eu morei, e não quando, percebe? Outro exemplo. The cat has just broken the window. Opa, nós temos um tempo aqui, uma ideia de tempo, né? O gato acabou de quebrar a janela. Show, mas que hora exatamente? Que dia? Não se sabe. A gente sabe que é uma coisa recente, mas não sabemos quando. Não está muito claro o dia de tempo, percebe? No Present Perfect não se tem uma ideia específica, definitiva, definida de tempo de que uma ação aconteceu. E sim uma ideia. Os advérbios de tempo que a gente usa, as expressões de tempo, são expressões vagas, que não dão uma ideia precisa de quando aconteceu. Porque o foco do Present Perfect não é quando, e sim no que aconteceu. Outro exemplo. She has always loved outdoor activities. Ela sempre amou atividades ao ar livre. Quando começou? Quando parou? Não parou, porque ela sempre amou. Então dá uma ideia de que ela continua amando isso, percebe? É uma ação que começou no passado, em algum momento que a gente não sabe, e se estende até esse momento, até o período de agora. A janela quebrada continua quebrada agora. Foi quebrada no passado e meio que agora ainda tem as consequências dela. Eu morei aqui por muito tempo. Foi uma ação que foi passado, durou um tempo, só que as consequências estão na minha mente, porque eu me lembro como é que eram as árvores, como é que era o lugar, percebe? Então, as três ações são coisas que aconteceram, mas que de alguma forma isso se estende até o dia de hoje. Talvez não a ação em si, mas os reflexos, as consequências, as memórias continuam até os dias de hoje. Essa é a ideia do Present Perfect. Vamos ver aqui agora algumas observações. Vocês vão perceber que existem bastantes observações nesse assunto, porque tem muitas coisas que precisam ficar bem aclaradas e eu tentei organizar da maneira mais didática possível para vocês não ficarem com dúvida. Vamos lá. Primeira observação. Existe um outro tipo de passado, o Simple Past, como eu já tinha falado. Ele é usado para falar sobre eventos que ocorreram em um tempo definido, determinado no passado. Observa a diferença? Porque existe informação de tempo específica na frase. Tanto a ação quanto as consequências já passaram.
é um fato, ou seja, é uma história, é histórico. Não atinge mais os dias de hoje, é uma coisa que ficou no passado e eu sei quando aconteceu. É para isso que a gente usa o Simple Past. Ó, aqui nós temos 2 exemplos de frases no Simple Past. I lived here in 1993. Ou seja, eu morei aqui em 93. Eu sei quando eu morei. Eu tenho a data específica. Data não, no caso, o período do tempo específico. Foi em 93. Então, eu morei, parei de morar e eu só falei isso como um registro da minha história, da minha vida. Percebe que o foco dessa frase não é falar que eu tenho experiência, que eu... Não. O objetivo aqui é só falar que no ano de 93 eu morei aqui. É uma ação que aconteceu e que não me influencia em mais nada hoje. Percebe? Essa é a ideia do Simple Past. Bem diferente do Present Perfect que nós vimos nos exemplos anteriores. Outro exemplo. He traveled to Miami 3 days ago. Quando que ele viajou para Miami? Exatos 3 dias atrás. Então nós temos um período específico de tempo e o que ele fez. Não sei se influencia até agora, acredito que já tenha voltado, não deixa claro. Então assim, não dá, eu não consigo imaginar que isso de alguma forma influenciou agora, porque ele viajou para Miami há 3 dias atrás. Não tem nada a ver com agora, só estou falando de um fato que aconteceu na vida dele. Acabou. Essa é a função do Simple Past. Note que estamos falando de um fato. A ação e consequências ficaram no passado. Além disso, há uma ideia específica de um tempo fixo no passado. Logo, Simple Past. Beleza? Agora observe essas frases de uma maneira parecida, só que no Present Perfect. I have lived here for years. Eu morei aqui por anos. He has traveled to Miami recently. Ele viajou para Miami recentemente. Observa que o fato... A primeira frase. Eu morei aqui por anos. Eu sei bem como é que é essa região. Eu vivi aqui, eu tenho lembranças, eu morei muito tempo aqui. Percebe que é uma coisa mais vívida. Quando foi que ela morou aqui? Não sei. Quanto tempo ela durou? Também não sei. Eu sei que ela viveu por muitos anos. Não sei quando foi especificamente, não tenho uma ideia fixa de tempo aqui. He has traveled to Miami recently. Ele viajou para Miami recentemente. Olha, além de não ter uma data específica de quando ele fez a viagem, influencia totalmente o agora, porque recentemente, ou seja, até esse momento, ele ainda está colhendo os frutos dessa viagem, porque ele viajou recentemente. Então ele ainda deve estar lá. Percebe que é diferente o tipo de frase para Simple Past e Present Perfect? Então, note que o foco dessa frase está em uma ação que aconteceu. Não sabemos quando aconteceu ou se terminou, a gente não sabe. Pode ter ocorrido há muitos anos atrás ou há 10 minutos. Pelo menos a segunda frase, né? Além disso, parece que a ação ainda se reflete nesse momento, no agora, por lembranças, ou parece recente. Present Perfect. Basicamente, essa é eu acredito que seja uma das melhores. Eu vou até tirar a minha cara da frente aqui para não atrapalhar a leitura. Vou deixar aqui. Então, ó, você percebe claramente a diferença de quando estamos falando de uma ação que ficou no passado, em 93, 3 dias atrás. Quando aconteceu? 3 dias atrás. Em 93. E agora, morei aqui por anos. Eu sei bem como funciona esse lugar. Eu ainda não moro mais aqui, mas eu ainda entendo como funciona aqui. Então, as consequências dos anos que eu morei aqui ainda acontecem na minha vida. As consequências, as memórias, as lembranças. He has traveled to Miami recently. Ele viajou para Miami recentemente. Então, assim, tá vívido ainda. É algo recente, é algo que a gente não sabe nem se terminou. Percebe? O foco não é esse. Agora vamos ver como a gente monta o Present Perfect. Para falarmos ou escrevermos essa estrutura, precisamos seguir uma fórmula. Por que eu faço fórmulas? Porque eu entendo que é a maneira mais fácil de você ter um modelo e poder seguir esse modelo para aprender. Então valorizem muito essas fórmulas.
Vamos lá. Sujeito, have ou has, que vai depender desse sujeito. Verbo principal, no past participle. E o complemento. Primeiro vamos entender algumas coisas aqui. Por que have ou has? Tem uma tabelinha ali no cantinho explicando sujeito e o verbo. Cada forma do have, ele encaixa com cada tipo de sujeito. Por exemplo, I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Mas e se for um nome de pessoa? Porque ele não tem nome de pessoa, mas se for um nome de pessoa, não tem problema. É uma pessoa, ou um animal, ou um objeto? Has. Dois ou mais objetos, dois ou mais animais, duas ou mais pessoas? Have. Beleza? É isso aí. The dog, o cachorro. Has. É um cachorro só. Os cachorros. The dogs have. Por quê? São dois ou mais cachorros. Agora vamos ver aqui alguns exemplos. Inclusive esses exemplos são da página, aquela primeira página lá que nós vimos, das ações que a gente não tem certeza se terminaram e tal. Então vamos ver aqui. I have lived here for a long time. Então, ó, sujeito I, pede have, né? I have. Live, no past participle, que é a forma que o verbo se encontra. Lived here for a long time. Então, esse verbo no past, esse verbo principal no past participle, você teria que saber algumas questões de regular e irregular, a terceira forma dos verbos, mas isso a gente vai falar mais adiante. Continuando. The cat, o gato, has just, esse just, ele dá uma ideia de tempo, mas como eu falei, ele não faz parte oficialmente da estrutura. Ele é só uma ideia de tempo. Eu posso simplesmente tirá-lo e a frase vai continuar compreensível. The cat has just broken the window. Se eu tirar o just, the cat has broken the window. O gato quebrou a janela. Quando? Não sei. Não é essa a intenção. Não é a intenção saber quando, e sim o que aconteceu. Por isso que o gato quebrou a janela. The cat has just broken. O gato acabou de quebrar. Ainda não sei quando aconteceu. Por último, she has always loved outdoor activities. Ela sempre adorou, ela sempre amou atividades ao ar livre. Outdoor não é o que a gente pensa. Outdoor não é aquilo que aparece em estrada. Aquilo em inglês é billboard. Outdoor em inglês significa atividades ao ar livre, atividades fora de um ambiente fechado. Isso é outdoor, beleza? Então, esse always significa sempre. Vamos traduzir, né? Ela sempre amou atividades ao ar livre. Vamos tirar esse sempre. Ela amou atividades ao ar livre. Quando ela amou? Desde quando? Ainda continua amando? A gente não sabe. Temos algumas observações aqui. No segundo exemplo, temos um nome de animal no sujeito ao invés de um pronome. Ali no segundo exemplo não está I, you, he, she, it. Não, está um nome de animal. The cat, o gato. O que a gente faz? Quando temos uma pessoa, um animal ou uma coisa, vamos usar has. Lembrando que isso é só quando não for um dos pronomes. Quando não for I, you, he, she, it. Porque se for um deles, é só você olhar a tabela. Se não for um deles, aí você vai seguir essa regra. Uma pessoa, animal ou coisa, has. Duas ou mais pessoas, animais ou coisas, have. Beleza? Observação importante 2. E agora a gente vai entrar no que eu falei para vocês em relação a verbo principal no past participle. Vamos entrar agora num assunto extremamente importante, que são os verbos regulares e irregulares. Não é difícil. Depois que você começa a entender o funcionamento, você depois nem pensa tanto, mas é aquilo, dedicação e se esforça. Porque se você não estudar, não cair dentro disso, você vai se atolar e vai se perder. Beleza? Então vamos lá. Past participle, regular verbs e irregular verbs. Qual é a diferença dos verbos regulares e dos verbos irregulares? Os regular verbs, ou verbos regulares, são aqueles que, quando estão no passado, adicionamos de, ed ou ied no final. Vamos ver alguns exemplos. Gabriel has studied for the test. Gabriel estudou
para o teste. Você vê aí que o verbo termina com IED, porque o verbo study, na verdade, termina com Y. Mas como ele está no passado, no past participle, você tira esse Y e coloca IED. Outro exemplo. They have just called the police. Eles acabaram de ligar para a polícia. Então, called é outro exemplo de verbo regular. Por quê? O verbo call termina em LL. A gente adicionou ED, por isso ele é um verbo regular. Já os verbos irregulares, ou irregular verbs, são aqueles que quando estão no passado, não é só colocar ED, ED e ED, não. Eles mudam completamente, eles são totalmente diferentes disso. Para vocês terem uma ideia, eles têm uma lista própria de verbos só para os irregulares. Então cabe a você pegar essa listinha, não decorar tudo, não tem necessidade de decorar tudo. Nem eu decorei todos, não tem essa necessidade. Você começa pelos verbos que você usa com mais frequência, os que você acha que vai precisar inicialmente, o que você acha que realmente vai precisar mais perto e cai dentro desses verbos. Porque aí você vai ter a experiência e o conhecimento para poder não precisar mais de uma lista no futuro. Vamos ver alguns exemplos. Andrea has always sung at the restaurant. Ou seja, Andrea sempre cantou no restaurante. Aqui, ó, o verbo sing é com a letra I. Então, em vez da letra U, tem a letra I ali. Você percebe que não terminou com ED, nem ED, nem D. Ele terminou totalmente diferente. Ele é um exemplo de verbo irregular. Outro exemplo. Karen has driven to work. A Karen dirigiu para o trabalho. Então, o verbo drive, que é D-R-I-V-E, não terminou com ED, nem ED, nem a letra D. Terminou driven, que não tem nada a ver com a forma básica dos verbos regulares no passado. Então é um exemplo de verbo irregular. Então, como eu já falei, né, os verbos irregulares, eles têm uma lista deles justamente pelo grau de dificuldade que eles apresentam e por serem verbos que não têm um padrão. Cada um tem o seu padrão, cada um tem a sua forma. Mas os regulares já é mais fácil de a gente colocar no passado, porque existem 3 regrinhas para a gente saber como passar um verbo regular para o passado. Vamos ver aqui as 3 regras. Se esses verbos que são regulares terminarem em, regra 1, consoante mais Y, o que a gente faz? A gente tira esse Y e coloca IED no lugar, como a gente viu lá no study. Vamos ver aqui, ó. O verbo estudar, por exemplo. Michael has studied. Observa que o verbo termina com consoante D mais Y. Tiramos o Y, colocamos IED. Michael has studied geography recently. Outro exemplo, cry. Nós temos a consoante R mais Y, não é? Que é o verbo chorar. Como é que a gente vai colocar ele no passado? Ele é um verbo regular. Tiramos o Y, colocamos IED no lugar desse Y. Como é que fica? Christina has cried all day long. Beleza? Então, ó, Cristina, depois o has, que é a forma do have correta, cried. Beleza? Vamos aqui para o segundo caso. Para o caso dos verbos regulares que terminam com a letra E. O que a gente faz? Simplesmente adiciona uma letra D. Não precisa colocar mais um E. Então, ó, o verbo change, por exemplo, ele já termina com a letra E e ele é um verbo regular. Então, no passado, a gente coloca um D e acabou. Change it. Live significa morar. Ele já termina com a letra E e ele é um verbo regular. Então, tudo que a gente precisa fazer é adicionar a letra D para ele ficar no past participle. Último caso. Quando o verbo termina em consoante, vogal, consoante, e além disso, essa consoante e vogal consoante é a sílaba mais forte da palavra, é a parte mais forte. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Stop. Stop. Percebe qual é a parte mais forte da palavra? Top. Não é isso? E esse top termina em consoante T, vogal O, consoante P. Então o que a gente faz? A gente duplica, não é? A gente repete a última letra, que é o P, e adiciona ED. Ó, João has stopped smoking. João parou de fumar.
Você pega esse P, dobra ele, que é a última letra lá, ó, é o P, certo? Você bota mais um P e coloca ED no final. Vamos ver aqui o próximo caso. Prefer, preferir. Olha a parte mais forte, prefer. É a parte do fer, não é isso? Então, além de ser a parte mais forte da palavra, termina em consoante R, vogal E, consoante R. O que a gente faz? Duplica esse R. O que é duplicar? Coloca mais um R e coloca ED depois. Carla has preferred to stay. Essa observação número 2 é uma sequência de regras de como a gente vai usar aqueles advérbios. O que é advérbio? São palavras que dão ideia de tempo. Lembrando que o tempo no present perfect não é um tempo definido, específico no passado. Ele só dá uma ideia de tempo, mas ele não é igual ao tempo do simple past, que é um tempo específico, claro. Entendeu? Agora vamos ver a sequência de advérbios. Just. A gente usa o just, lembrando que a maioria dos advérbios vão sempre ficar entre o have ou has e o verbo principal no past participle, ali no meio ali. Não são todos, mas a maioria vai ficar ali, beleza? Vamos ver aqui. Just é quando você acaba de fazer alguma coisa. Mais uma vez, não sabemos quando, mas você foi recente, acaba de acontecer alguma coisa. We have just known each other. Nós acabamos de nos reconhecer ou de nos conhecer. I have just seen your sister. Eu acabei de ver sua irmã. Então esse just aí, ele fica sempre ali entre o have e o verbo principal no past participle. Outro exemplo, já de outro advérbio. She has already arrived home. Ela já chegou em casa. Mas quando? Have you already read this book? Você já leu esse livro? Aqui eu estou perguntando se essa pessoa já leu o livro que ela falou de ler e tal. Ela comentou comigo que iria ler um livro e até agora ela não leu esse livro. Então, por isso que eu usei aí already, que da ideia de já. Você já fez alguma coisa? Você já leu esse livro? Mas sem a ideia de tempo específica. Yet vem sempre numa frase negativa. Ah, professor, mas você acabou de falar que os advérbios ficam normalmente ali entre o have e o verbo principal, né, no past participle. Então, observa uma coisa. Como eu disse, não é? A maioria dos advérbios fica entre o have ou has, né, dependendo do sujeito, e o verbo principal, ele fica ali no meio ali. Só que por que o yet não está ali no meio? Porque o not está. E como eu acabei de dizer, o yet é muito usado quando falamos em frase negativa. Como eu já disse, frase negativa é a frase que tem not. Ou seja, o yet está no final da frase. Só que o not está ali bem no meio. O not está ali entre o have e o verbo principal com... o verbo principal no past participle. Ele está exatamente onde o yet poderia ficar. Então é por isso que o yet está no final, porque ele trabalha junto com o not, ele trabalha junto com a forma negativa. Ah, o yet serve só para frases negativas? Não. Ele também funciona para perguntas, dando a ideia de já, como nós vimos no exemplo de baixo aí. Ó. Nós temos a pergunta e o yet fica no final da frase. Ou seja, em frases negativas e em frases de pergunta, o yet funciona sempre no final da frase. Na frase negativa, ele significa ainda. Ó, we have not decided our topic yet. Nós ainda não decidimos o tópico, o nosso tópico. E na pergunta, ele tem a função de já. Have you talked to your teacher yet? Você já falou com a sua professora? Esse yet aqui tem uma função parecida com aquele already na pergunta. Perceberam? Então, vamos lá. Próximo. Agora voltamos para os advérbios que ficam no meio da frase. He has never forgotten you. Ele nunca esqueceu de você. E o never está entre o have ou has, certo? E o verbo principal. Segunda frase. They have never been here. Eles nunca estiveram aqui. Ou elas nunca estiveram aqui. E o never, mais uma vez, está entre o have ou has, né? E o verbo principal.
ever. O ever tem uma função muito interessante. O ever ele tem uma ideia de alguma vez na sua vida, em algum momento da sua vida você já fez aquilo. Ó, vamos ver aqui. Ele normalmente vem em frases de pergunta, beleza? Então, have you ever? Ou no caso de she, que não é have, she pede has, certo? Só olha a tabelinha lá que você vai lembrar. Has she ever? Então, o ever em perguntas normalmente vem depois do sujeito. Ó, na primeira frase, you, logo depois vem o ever. Na segunda frase, she, logo depois vem o ever. Beleza? Você também pode considerar que o ever vem antes do verbo principal no past participle. Ó. Ever traveled. Ever been. E na pergunta, como a gente vai ver, a gente faz a inversão, a gente troca a posição do sujeito com o have ou has, dependendo da frase, né? Então a gente troca a posição. E o ever normalmente vem em perguntas. Lately e recently. Esses dois advérbios são muito interessantes. Por quê? Eles ficam no final da frase, dando a ideia de lately, ultimamente, recently, recentemente. Ah, mas se eu falar lately, também funciona como recentemente? Sim. Ultimamente, recentemente, acabam tendo ideias parecidas. Eles vão sempre ficar no final. Tanto de frases afirmativas, como frases negativas, como frase interrogativa. Então o tipo de frase não vai fazer diferença. Só colocar eles no final que eles vão funcionar de boas. Mas por que eles estão aí? Porque dão uma ideia de tempo, mas mais uma vez não tem uma ideia clara, específica de tempo. Lately, ultimamente ou recentemente, e recently, recentemente. Por último, mas não menos importante, nós temos aí o since e o for, que são dois advérbios que são bem importantes e eles vêm dando ideia de tempo específico. Sim, dando ideia de tempo específico. Só que aqui nós temos um tempo de partida, não temos um tempo de término. Observe. They have lived here since 1998. Eles moraram aqui desde 98. Até quando? Não temos uma data de finalização. Não temos uma data final de quanto tempo eles ficaram. Não sabemos quanto tempo eles ficaram e não sabemos quando eles pararam de morar. Então, nós temos uma data de começo, mas não temos uma data de término. Então, mais uma vez, temos uma ideia específica de tempo de início, não de final. Pode ser até agora, pode ser em algum tempo do passado eles pararam, mas não está dizendo. Outro exemplo. Many things have changed since last summer. Muitas coisas mudaram desde o verão passado. Será que estão mudando ainda? Ou será que continuaram mudando por um tempo, depois parou? A gente não sabe. Então, mais um caso, mais um exemplo de uma situação que não tem data de finalização. As coisas mudaram muito desde o último verão, do verão passado, mas continuam mudando? Pararam de mudar em algum tempo depois? Não temos essa informação, beleza? E embaixo nós temos exemplos de for, porque como eu falei, né, os últimos since e for. For, enquanto o since dá uma ideia de início de ação, mas não dá ideia de término, o for dá uma ideia de período, mas não fala quando começou e não fala quando terminou. Só dá uma ideia de período. Vamos ver. We have lived here for 12 years. Nós moramos aqui por 12 anos. Quando começou e quando terminou. She has worked there for 5 years. Ela trabalhou lá por 5 anos. Quando ela começou a trabalhar e quando terminou de trabalhar. Então, essa é a ideia do Present Perfect. Ele até dá ideia de tempo específico, como a gente viu no since, mas não dá uma ideia de finalização. Beleza? Agora vamos entrar nas formas, o que é um assunto extremamente importante. Negative form, ou forma negativa. Na forma negativa, o que a gente precisa fazer? Adicionar a palavra not após o verbo have. Então, estou vendo a frase. Achei o have ou has, lembrando que o nome do verbo é have, mas ele pode vir como have ou como has, como a gente já viu nos exemplos, né? Então, ó,
Achou have ou has, você coloca o not depois. James has not slept well. Ele sempre vai ficar entre o have ou has e o verbo principal no past participle, vai ficar ali no meio. E o verbo slept, que é esse verbo que vem depois do not, ele é um verbo irregular. Como é que eu sei que é verbo irregular? Não termina com ed. Caio and Bruno have not studied for the exam. Caio e Bruno não estudaram para a prova. Brincadeira, não estudaram. Mas quando que eles não estudaram? Quando foi a prova? Não sei de nada disso. Eu só sei que eles não estudaram. Como eu falei, o tempo não é importante. O que é importante é a ação. Ou melhor, o que eles não fizeram, né? Mais um exemplo. I have not lost my keys. Eu não perdi as minhas chaves. Elas estão dentro do carro. Fazer o quê? Então, ali nós vemos nos 3 exemplos, has, a primeira frase, has not slept. O not vem depois do has. Na segunda frase, have not studied. Achei o have, coloco o not logo depois. E na última frase, I have not lost. O not vem depois do have. Lembrando, na forma negativa, o not vem sempre depois do have ou has e antes do verbo principal na forma do past participle, beleza? Agora, e nas interrogativas, na forma de pergunta, o que acontece? Então, na forma de pergunta, nós pegamos esse have ou has e colocamos ele antes do sujeito. Ele não fica depois, ele fica antes do sujeito. Então, em vez de eu falar, por exemplo, Camila has watched TV, eu falo has Camila watched TV? Ponto de interrogação. Outro exemplo. Em vez de eu falar you have used the cell phone, que você mexeu no celular, eu pergunto have you used the cell phone? Ou seja, o have vai para antes do sujeito. E por último, have I relaxed? Ou seja, a frase normal é I have relaxed. Eu descansei, eu relaxei. Só que para eu fazer uma pergunta com isso, não é só botar um ponto de interrogação no final. Eu preciso pegar o have e colocar antes do sujeito. Sempre você vai pegar ou have ou has, que está na frase, e vai colocar antes do sujeito. Mas e o resto da frase? Só repete. Igual na negativa. Vamos voltar na negativa rapidinho para a gente observar uma coisa. Coloquei o not depois do have ou has ali da frase. Se a frase estiver com has, o not vai vir depois do has. Se a frase estiver com have, o not vai vir depois do have. Hey, what's up? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Na descrição desse vídeo, eu deixei alguns links que podem te interessar. Eu deixei uma folha de atividade para você fixar o que você aprendeu, deixei todas as imagens da aula de hoje e deixei alguns materiais extras que você pode baixar e estudar quantas vezes quiser. Se mesmo depois que acabou a aula você teve alguma dúvida, não tem problema. Deixe nos comentários que sempre que eu puder eu vou te ajudar. See you next class. Take care!